Boa noite a todos. Hoje nós vamos para a nossa penúltima aulinha, né, a respeito do tema ética, que a gente já vem estudando já faz um tempinho. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos: a escola, ambiente de educação e ética, e em seguida o sentido humano do trabalho, né? Sempre lembrando que a gente está relacionando as questões morais, as questões éticas, que está envolvida também no mundo do trabalho, né? Nas nossas relações. Então, a escola, um ambiente de educação e ética, né? Sabe-se que na escola os problemas do cotidiano do mundo social são refletidos e interferem no ambiente, na aprendizagem e nos relacionamentos de diretores, professores, funcionários e alunos. O objetivo, então, é compreender a importância do ambiente escolar, retrato das convivências sociais, sendo o professor o primeiro responsável na organização do espaço escolar, né? Então, são várias pessoas envolvidas nesse processo, várias culturas, várias nacionalidades, regiões, né? São características diferentes. Então, a escola tem esse relacionamento, é lá que a gente vê muito mais frequente essa convivência social, como as diferenças se encontram, o que isso acontece, né, nesse momento desse encontro, como conviver com tantas diferenças ou com tantas situações iguais que a gente vai viver no nosso dia a dia, né? Então, no ambiente que tem várias culturas misturadas, é mais claro a gente visualizar essa situação, né? Então, o aluno e o professor são sujeitos da ética. Ambos vivem uma relação de diferenças e semelhanças. O aluno, ele acredita que pode aprender e o professor acredita que pode ensinar. Então, assemelham-se no mundo em que vivem como pessoas em processos de formação permanente. Então, ambos vivem, está cada um no seu quadrado, digamos assim. O aluno está ali naquele momento para aprender, para levar algo de bom, né, algo de novo para sua vivência, para o seu íntimo, e o professor, né, já fruto de uma dinâmica, já tanto da vida quanto da vida escolar, né, ele está ali naquele momento com o intuito de ensinar algo que ele possa estar vivenciando isso mais para frente. Contudo, o professor, ele é um produto da educação, enquanto que a criança ou o jovem é um produto da família e da sociedade em que vive. Então, o professor, ele já passou por essa construção, né? Que primeiro a gente recebe os valores da família, do meio que a gente vive, dos amigos, de repente da religião, né? E o professor já passou por tudo isso, já estabeleceu o que realmente valesse a pena, né? Já escolheu um caminho a seguir e está ali sendo fruto dessa educação que ele passou ao longo da vida, né? O jovem, ele sofre, né, essa influência do exterior, né, de todos os lados. E assim ele vai construindo que tipo de indivíduo ele quer ser, para que caminho ele vai percorrer, né? Então, constata-se na prática que alunos e professores convivem no espaço da escola, às vezes por vários anos. Há a presença corporal, se enxergam constantemente, mas, por incrível que pareça, continuam estranhos uns para os outros. O primeiro sujeito da ética é o professor, que pode, a partir das suas experiências de vida, estimular vivências éticas. Então, ao mesmo tempo que eles são muito próximos, né, de estar juntos,
digamos, sempre por uma mesma causa, eles continuam se tornando muito distantes um do outro, né? Principalmente nos tempos atuais, né? Que as relações estão se esfriando cada vez mais. Mais para frente a gente vai ver a questão da tecnologia também, que está influenciando demais nessa frieza das relações, né? Então, os professores e os alunos passam a maior parte do tempo juntos e ao mesmo tempo tão distantes, né? Então, de que forma que o professor ele é o primeiro sujeito da ética, né? Contando de forma criativa suas histórias de vida, né? Então, assim, o professor ele tem que ter uma série de métodos para que consiga prender a atenção desse aluno, né? Para que ele traga esse aluno de fato ali, não somente estar ali de corpo, né? Mas que esteja intimamente ligado com o que está acontecendo à sua volta e também as questões educativas, né? Então, utilizar de uma forma criativa para promover essa atenção é um método, uma forma dele estar sendo um sujeito ético, né? Transformar o ambiente escolar para um espaço de vivências sensíveis e emocionais, né? Ele precisa trazer também essa sensibilidade de que forma que eu vou conquistar esses meus alunos para estar comigo, para estar vivendo de uma forma ética também, né? Estimular os alunos a lidar com as frustrações pessoais e sociais. Então, muitas vezes, esses alunos dentro de casa não têm contato com frustração, né? Quer dizer, não tem o hábito de perder nada, não sabe como se relacionar com isso, né? É uma educação, uma vivência que deveria vir de casa, mas a gente sabe que nos dias de hoje nem sempre isso acontece dentro de casa, e essa carga sobrecarrega mesmo o professor, que além das questões educativas que ele precisa lecionar, que ele precisa estar de olho, né, e realmente educar, tem uma questão ética também, que ele tem que suprir essa deficiência que muitas vezes acontece. Humanizar também o racional, né, dedicar de uma forma um tanto mais racional, né, algo mais pessoal, algo mais íntimo, proporcionar discussões críticas sobre problemas atuais, que eu quero dizer, drogas, álcool, trânsito, namoro, ecologia, violência, internet, jogos eletrônicos, direitos e deveres como cidadãos. Então, assim, de repente, a gente pode estar falando de várias escolas, de vários bairros, de várias regiões. Então, a gente tem que pensar também que, de repente, esse aluno é o único momento que ele tem, né, nessa fase, de conversar abertamente sobre drogas, sobre álcool, sobre namoro, né? Então, o professor, ele é um sujeito ético, um agente, né, de transformação sobre o quesito ética, a respeito dessas situações que muitas vezes não tem dentro de casa, não tem com os amigos, não tem na família, e esse aluno vai procurar esse aconchego realmente no professor. Né? Então, o professor e o aluno, eles são sujeitos da ética e o que gera em torno disso, né? Então, ele também analisa situações que implicam em liberdade e responsabilidade. Na aula passada, a gente falou bastante a respeito de como ser livre ser irresponsável, né? Que uma coisa pode ser muito diferente uma da outra, mas elas andam sempre ligadas, sempre juntas o tempo todo. Então, o professor também tem essa perspicácia de entender em que momento, até que ponto ele pode deixar o seu aluno livre,
né, para que ele também seja responsável e faz parte também do professor, né, da rotina dele, tentar estimular a responsabilização desse aluno sobre os seus atos, que advém da liberdade, né? Então, como que funciona, né? Então, esse aluno, esse professor, eles buscam, né, o que é bom e o certo para viver. Então, o professor tem uma característica muito forte sobre isso, né? É um movimento todo que acontece dentro do sistema educativo, né? O professor, né, e o aluno são esses sujeitos da ética, nas diferenças e semelhanças, né? Os professores e os alunos são pessoas e os agentes éticos que se completam, né? Então, um precisa do outro para se tornar agente dessa mudança. A tecnologia e a ética. A tecnologia, ela propicia uma vida material melhor, mas será que somente isso é suficiente? A tecnologia, ela predomina o aqui e o agora. Com isso, aparecem as contradições, a complexidade e a pluralidade de manifestações. Indicam um novo processo civilizatório, de inclusão e de bioética. Então, há necessidade de se educar para a utilização da tecnologia. Então, é tempo de educação ética em todos os setores da vida. Computadores, máquinas que informam, necessariamente, ainda não é a comunicação. Essa relação entre as pessoas, essa precisa ser aprendida. Então, hoje em dia, a tecnologia, ela predomina, né? Como eu já falei agora, predomina o aqui e o agora. Então, as pessoas que estão ligadas nessa tecnologia, às vezes 24 horas por dia, né? Jogos eletrônicos, celulares, computadores, ela tem essas pessoas estão intolerantes ao esperar. Esperar que algo aconteça, obedecer cada fase que isso vai ocorrendo, né? Porque no computador, na internet, né, nos jogos, no celular, são tudo muito prático, muito instantâneo. Então a gente está perdendo um pouquinho do que eu posso chamar de paciência para aguardar que as coisas aconteçam. Então, de repente, é aí que a gente vai vendo uma sociedade um pouco mais violenta. As pessoas não têm mais confiança um no outro. Não sabemos quem está do outro lado da tela do computador. Então, a tecnologia, ela veio para nos ajudar, mas, por outro lado também, a gente pode ver que, se não tomarmos cuidado, também ela pode servir para o mal. Então, o uso dos computadores auxilia a aprendizagem para a vida. Na relação pedagógica e na elaboração de trabalhos escolares, não se pode simplesmente selecionar, copiar e colar as ideias dos outros. Então, quer dizer, na internet, fazendo um trabalho de escola no meu computador, eu posso simplesmente copiar e colar, e eu apresento isso para o meu professor, para o meu gerente no trabalho. Eu posso apresentar isso para qualquer pessoa. E se eu for realmente convincente, ninguém vai desconfiar de que aquela ideia não era minha, né? Mas acontece que no mundo da prática, né, quando isso realmente vai importar, eu não vou conseguir entender, eu não vou conseguir fazer, né? Se a gente pode chamar de um roubo intelectual ao momento que você rouba essas ideias. Então, o uso da internet, da tecnologia, tem que ser balanceada, né? Então, se eu não aprendo a pesquisar, se eu não aprendo a analisar os fatores que estão em volta de tudo isso, se eu simplesmente copio e colo,
eu estou sendo um sujeito ético? Eu contaria isso para os outros? Lembra que na aula passada a gente falou, imagine uma pessoa que você ame muito, né? Agora conte o que você fez para ela, você teria vergonha? Né? Isso é um pequeno teste que a gente pode fazer dia a dia, todos os dias, a qualquer momento, para ter certeza que nós estamos sendo sujeitos éticos, né, dentro da nossa sociedade. Existe o mito de que, por um lado, a tecnologia resolve os problemas e questionamentos do ser humano. Só que, por outro lado, ela pode denegrir a sua imagem, por exemplo, né? Então, porém, basta abrir os olhos e constatar em nome do progresso tecnológico, juntamente com as instituições no nosso contexto social, tem-se milhares de pobres mortos por fome, desequilíbrios ecológicos e riscos de vidas eminentes nas nossas cidades. Nós costumamos falar assim, nossa, como a minha cidade anda violenta, né? O que está acontecendo com esse mundo? De onde está saindo tudo isso? Então, essa é a nossa contradição. Às vezes, nós observamos governos e pessoas mesmo investindo pesado em tecnologia, no celular do ano, em computadores mega rápidos, enquanto que a educação, né, o conhecimento, que isso ladrão nenhum pode levar, tudo que você adquire com conhecimento, você vai carregar isso para o resto da sua vida, e as pessoas não estão mais investindo tanto nisso, né? É um investimento muito alto em tecnologia e em educação nada, em trabalho, né? Então, a sociedade está ficando mais violenta, sempre à procura do melhor, de conquistar bens materiais melhores e maiores ao passar do tempo, né? Então, essa é a contradição. Então, a tecnologia ela trouxe um desenvolvimento fantástico material. Porém, não foi acompanhado o que é essencialmente humano, né? Mais humanidade, paz, tranquilidade, de uma vida boa, pautada em liberdade e responsabilidade. Então, quando a gente se esconde atrás de uma tela do computador, a tendência é que não pensamos no que aquela ação vai gerar, né? Prova disso são os crimes de bullying na internet, né? Que as pessoas estão atrás de um computador e ficam corajosas, né? Então, a questão mesmo que volta à tona é da liberdade e da responsabilidade. Quer dizer que se eu estou atrás de um computador, eu não preciso ser responsável pelos meus atos? A gente está vendo aí na sociedade que isso está mudando, né? Então, nesses tempos modernos, onde a tecnologia está presente em todos os momentos, não podemos esquecer que, juntamente com isso, existe um sujeito ético. Os professores, eles têm a responsabilidade de educar crianças e jovens, não desconsiderando a tecnologia, mas utilizá-la como fonte de aprendizagem, não como valor supremo, mas um meio de construir uma sociedade justa, livre, responsável e ética. Ética e sociedade, né? A ética, ela tem a preocupação em saber o que cada um faz com a sua liberdade, seja no ambiente escolar ou fora. A sociedade, que é o que chamamos de convivência social, né, ela implica em conhecer a liberdade do outro, o que permite que ações conjuntas de respeito sejam efetivadas nas relações entre o sujeito da ética. Então, a ética, ela visa melhorar a própria vida e a vida em sociedade. Enquanto que a ética, ela diz que para viver bem em sociedade é preciso colaborar, participar, respeitar para se tornar capaz de desenvolver atividades integradoras para a vida pacífica, né, nessa sociedade. Então, pensar em ética
e sociedade no meio escolar, ela implica em considerar a liberdade, né? As pessoas, elas têm sofrimentos, e os sofrimentos, para que seja possível, uma pedagogia ética, né? É possível entender um cidadão como pessoa, não mais, né, como máquina, que a gente normalmente a gente está visualizando as pessoas nos mundos atuais como números. Eu tenho 5, 6 funcionários, eu tenho tantos alunos, né? São poucas pessoas, poucos gerentes, enfim, que conhece cada um dos seus funcionários pelo nome, pelo que gosta de fazer, né? Se importar com a vida do próximo é o que está sendo extinto, né? O que está ficando cada vez mais difícil de você ver aí nos lugares. Então, o aluno, ele tem o direito de ir e vir, de se reunir, de possibilitar intervenções, apresentar suas ideias, ser crítico, expressar o seu entendimento de mundo e de pessoa, manifestar emoções e sentimentos, sejam positivos ou negativos, os prazeres que tem na vida, os gostos pela criatividade do fazer ciência e arte. A pessoa precisa sentir que no ambiente escolar é tratada de forma justa e digna. Então, na realização de tarefas escolares, a criança ou o jovem possa perceber que o trabalho está sendo valorizado e, assim, harmonizar os interesses pessoais do grupo da escola, né? O aluno percebendo que ele tem uma influência ali naquele grupo, né, da escola, que as pessoas se preocupam. Um dia que ele chega com uma cara, de repente, mais chateado, né, cabisbaixo, e alguém pergunta, o que está acontecendo, né? Por que você está se sentindo assim? Então, isso o faz se interessar também pelos outros, e isso o faz interagir com o meio, né? Então, viver em sociedade requer compreensão do sofrimento dos outros. É necessário compreender o que as pessoas estão passando, né? Não queremos que sejamos adivinhos, ou que a pessoa passou do meu lado e eu vou sentar ela do meu lado e vou falar, senta aqui que eu quero entender por que você está dessa forma, né? A gente sabe da correria do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, né? É só simplesmente olhar para o outro sem imaginar números, e sim enquanto um indivíduo, uma pessoa ética e uma pessoa presente e viva, né? Cheio de desafios a cumprir, cheio de sofrimentos e também alegrias e coisas boas que possa estar contribuindo para a sua vida. Então, o mundo da técnica, em questão da tecnologia, esvaziou a convivência em sociedade, fragmentando pela racionalidade fria e impessoal, deshumanizou o humano, que é o que nós podemos chamar hoje da famosa carência ética, né? A respeito ainda da tecnologia, falando que essa convivência na sociedade ela está se esvaindo, né? Não temos mais isso. Mandamos fotos por aplicativos de celular para não ter o trabalho de ir até o local, porque o mundo está tão cheio de afazeres, cheio de opções para resolver, cheio de questões para resolver, que nós deixamos um pouquinho essa convivência pessoal de lado para buscar sempre o mais. Sempre o mais dinheiro, mais padrão social, mais melhores casas, melhores roupas, né? E a convivência social não atingindo o seu potencial. A aprendizagem da ética
eu gostaria de sintetizar algo uma frase que o presidente Lula na época disse, né? Então, eu defendo, na verdade, o uso do fumo em qualquer lugar. Só fuma quem é viciado. Então, isso foi uma frase do presidente Lula numa entrevista, né? Inclusive, vocês têm essa citação no material de vocês. Então, quando uma autoridade ela afirma que essa questão de que eu defendo fumo e, na verdade, só fuma quem é viciado, essa afirmação ela está se instaurando na mente das crianças e jovens um padrão de comportamento que vai contra o bom senso e, sobretudo, contra o que a ciência diz respeito ao fumo. Quer dizer, a influência que uma pessoa, uma autoridade, uma pessoa pública tem sobre tudo que ela diz é muito grande. Então, se uma sociedade, as normas, a televisão e tudo tá dizendo ao contrário do que ele diz e de repente ele contraria tudo, então ele tem essa influência sobre essas pessoas, né? Então, aquele jovem, aquele adolescente pode ficar perdido. Nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos, se nós somos modelo de seres humanos para alguém, um modelo de indivíduo, um modelo de pessoa, de como agir, né? É preciso ter muito cuidado. Há pais ou responsáveis pelas crianças que não ensinam o respeito, ou outras vezes instigam a violência de diversas formas. Por exemplo, né, jamais leve desaforo para casa, sempre se defenda, retruque, diga para o professor que não o fizeste o tema porque estava doente. Então é a mesma história que eu já falei sobre filho, você vai comigo no cinema, mas quando chegar lá, você fala pro rapaz que você tem 8 anos. Então, quem é o modelo dessa criança? É o pai. E o pai de uma criança, a gente está falando de uma criança que de repente tenha 10 anos de idade. Então, o pai pede para mentir. A primeira coisa que ela vai imaginar é que mentirinhas bobinhas pode. E essas mentirinhas bobinhas, de repente, na fase adulta, ela se aflora de uma outra forma, né? Mentirinhas que vão se tornando grandes na medida do tempo, e isso, em algum momento, se torna incontrolável, né? Então, existe uma permissividade, uma tolerância com aquilo que não é certo. E isso um sujeito ético não pode ter. Os adultos, eles são referenciais de aprendizagem. O adulto ético não precisa falar. O seu olhar, o modo de ser, as atitudes, o fazer, induzem a aprendizagem da ética. Por exemplo, desenvolver noções de compromisso na entrega dos trabalhos ou outras atividades. Usar o uniforme se houver na escola. Os pais estarem presentes em reuniões e apresentações na escola. Respeito ao professor e às pessoas que trabalham na escola. Apresentar situações de mundo que envolvem questões negativas a partir das quais se pode aprender. Então, são pequenas ações no nosso dia a dia que a gente está ensinando algo de bom para essas crianças. Ao fato de, filho, não pode almoçar no sofá da sala. Só que o pai e a mãe almoçam no sofá da sala e só a criança na mesa de jantar. Então, quer dizer, ensinar pelo exemplo é a melhor forma de ensinar. Se você quer uma criança responsável, seja responsável, né? Se você quer uma criança organizada, seja organizado também. Nem que isso seja apenas na frente dela, mas ela precisa ver esses exemplos, ela precisa dessas referências. Então, constatam-se assim que quem tem comportamentos que precisam ser reprovados e modificados na escola e pelos pais,
conforme esses exemplos que eu mencionei. Então, tem alguns comportamentos que a gente precisa excluir do nosso dia a dia, né? Ir além dos conteúdos dos livros é humanizar o educando e o processo educativo. E educar para a vida é a essência da educação, é formar a pessoa para a vida, né, que é o mais difícil. O conhecimento de mundo, a compreensão de pessoa, possibilita que a criança, o jovem, busque por conta própria o sentido da vida, a partir de ensinamentos recebidos. Então, na escola, ela propicia a educação e a autoeducação para a autonomia, que a autonomia representa liberdade, responsabilidade, consciência, distinção entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre verdade e mentira. A apreensão desta conduta, então, caracteriza-se em ser um sujeito ético. E ser um sujeito ético é ter a capacidade crítica de perceber e realizar questionamentos a partir de práticas humanas. Sem medo, realiza mudanças pessoais e sociais. Sabe viver num mundo globalizado, utiliza as tecnologias para o crescimento pessoal e da sociedade. Exige a construção de uma ética pautada em valores, princípios para o bem de todos, sem desmerecer as diferenças. Então, se o mundo apresenta como protótipo a perfeição, a ética insinua que perfeição está na inclusão das diferenças de todas as pessoas para uma vida boa. Então, o que nós buscamos em ser um sujeito ético não é simplesmente ter perfeição naquilo que eu faço, estar completamente de acordo com as normas, com o que a sociedade aceita ou não. Então, ser um sujeito ético é buscar todas essas diferenças e estar dentro das características possíveis de não fazer o mal, de sempre fazer o bem, de estar de acordo com o que as pessoas esperam de mim, mas que eu me sinta à vontade para fazer. Esse é o pequeno lance, não é agradar a todos sem me agradar, e sim me agradar primeiro para depois agradar os outros. E a respeito do sentido humano no trabalho, né? A gente vai para o nosso segundo capítulo aí do dia de hoje, né? Então, a palavra trabalho, ela indica toda atividade realizada pelo mesmo homem, tanto manual como intelectual, independente das suas características e das circunstâncias em que acontece. Portanto, somente o homem tem a capacidade para o trabalho, e somente o homem preenche o tempo com um sentido à sua existência na Terra, né? Então, o animal, por exemplo, ele não produz a sua existência, mas ele a conserva instintivamente, né? Então, o homem, ele tem essa ação consciente. Então, ele tem finalidade e intencionalidade, né? Então, o que eu posso dizer com isso? Então, toda a ação, ela tem uma finalidade. Ele tem um produto final que eu quero chegar. E eu tenho a intenção de que isso dê certo. Eu tenho a intenção de fazer algo. Tenho a intenção de promover esse resultado, né? Essa é a nossa diferença. Então, o mundo do trabalho, ele é organizado pelo homem que detém da inteligência, que é isso que nos difere também dos animais. A inteligência é a capacidade inata e desenvolvida para transformar o mundo. Através da inteligência, o homem produz teorias e ações práticas para o progresso da humanidade. Então, a relação entre essas ambas, ou seja, a síntese produz uma prática. E dessa prática, né, entre a relação e a teoria,
relação da teoria e da prática, ela surge o objetivo e subjetivo do trabalho, o objeto deste estudo, que é o que? É o sentido, né, que o homem atribui ao trabalho, ao seu trabalho, ao que ele vem fazendo. Então, um olhar atual sobre o trabalho indica que há mudanças no afeto, nos sentimentos, no prazer, no modo de trabalhar objetivo e subjetivo. Assim, o trabalho humano é a chave de toda a questão social. O trabalho de cada pessoa tem um valor e merece um salário digno para a sua sobrevivência. Então, a partir do modo de produção da relação das pessoas no trabalho, gera-se as desigualdades, as injustiças sociais. Talvez o trabalho humano ele é a chave da questão social, né? Talvez neste aspecto está hoje a grande injustiça, que não permite tornar a vida mais humana, né? Contudo, o trabalho inicia na subjetividade, no pensamento da pessoa, no sujeito humano, se endereça para a construção de um objeto exterior que pressupõe um domínio específico sobre os objetos do mundo. Essa, então, é a invenção da técnica, né? Então, quando o trabalho se inicia na subjetividade, é esse sentido que eu vou dar. Eu gosto de trabalhar com tal função, né? Então, a parte de gostar é o sentido que eu estou atribuindo a esse meu trabalho. Então, não é algo que eu estou lá simplesmente para no fim do mês trazer um salário digno do meu trabalho, né? Então, o homem ele se projeta no mundo através do trabalho. Ele cria técnica, produto objetivo da mente, para extrair da terra e outros produtos manufaturados a sua subsistência. Então, ele elabora de que forma que ele faz, né? A sua ação, quer dizer, o trabalho tem um resultado final, mas de que forma que eu vou atingir esse meu resultado final é o que nós podemos chamar de técnica, né? Que é um produto objetivo que vem da mente, da minha inteligência, né? Da minha arte de pensar em outras formas de executá-la. Então, a técnica, ela indica a aplicação da inteligência na invenção de produtos objetivos no domínio da natureza, né? Então, a técnica advém da inteligência, no que eu faço com ela. Na atualidade, são as máquinas que mais produzem e trabalham. A relação da pessoa com a máquina é de cuidar do seu funcionamento de diversas maneiras. Por outro lado, é fato que nem todas as coisas produzidas pelo homem trazem somente benefícios. Então, mesmo com a utilização das máquinas, ainda é preciso a invenção, a técnica, a objetividade e a inteligência do homem, né? Então, isto ocorre quando o ser humano utiliza as coisas produzidas para o bem, as utilizadas para outra finalidade ou faz mau uso das mesmas. O uso inadequado da técnica pode transformar-se para o homem uma adversária sem precedentes. A exaltação da máquina e da técnica reduz a pessoa à escravidão, perde assim o sentido do trabalho humano. O exemplo, né, de coisas trazidas para o mal é o uso de drogas, estimulantes sem orientação médica, as armas de fogo, né? Então a gente usa nossa inteligência para o que bem entende e, em certos momentos, para o mal. E isso também pode ocorrer com a técnica. E é um momento que a gente exalta a máquina, né? Nós estamos, de certa forma,
sendo o escravo da tecnologia, né? Então a gente deixa de se escravizar lá para o senhor feudal, né? Na época do feudalismo, para se escravizar agora pelas máquinas que muitas vezes guardamos tudo no computador, né? Uma era de economiza papel, e nessa história de economizar papel, a gente confia inteiramente na máquina, e quando ela não está funcionando, nós nem ao menos sabemos o telefone de alguém que a gente liga há muito tempo, porque a gente só aperta um ou dois botões lá no celular e já liga, e a gente nem visualiza mais o número, né? Então, é nesse sentido que a gente vai se tornando cada vez mais escravo da tecnologia. O sentido subjetivo do trabalho. Somente o ser humano atribui significado a tudo que faz. Se não tem significado, ele deixa de fazer a atividade. Na verdade, ao momento que não tem um significado, ao momento que aquilo não me importa, né, eu não me visualizo naquele momento. Então, acarreta no desinteresse. A conquista da humanidade, ela é dada através do sentido do trabalho, na medida em que realiza as diversas ações dentro do processo produtivo. Isto o torna sujeito do trabalho, independente do que faz. Ele exerce um domínio sobre a natureza e o que faz. Qualquer atividade que se faz exige um domínio, né? O domínio tem um caráter subjetivo, pois implica a compreensão da atividade que está sendo realizada. Então, daí provém a natureza ética do trabalho, né? E ela está na dimensão da pessoa. Afirma-se que aí está o sentido humano do trabalho, pois tem um significado primordial, porque dele derivam problemas importantes, pessoais e sociais. Pois ela é que realiza a obra através dos meios disponíveis ou criados. Então, por isso que a dignidade do trabalho, ela não deve ser buscada somente na dimensão objetiva, né? Mas sim na dimensão subjetiva. Então, o sentido subjetivo, que é essa compreensão, o entendimento do que é o trabalho, ela prevalece sobre o objetivo, que é realmente o fazer, a prática naquele momento. Então, popularmente, se afirma: o meu nome é trabalho. Significa que o trabalho é mais importante do que a pessoa. Existem pessoas que realizam trabalhos que não gostam e que não percebem sentido ao fazer o trabalho. Então, isso implica na perda do sentido subjetivo desse trabalho, né? Então, ao momento que aquilo não faz sentido algum para mim, eu muito provavelmente não vou me esforçar, né, para ter aquilo como a melhor atividade que eu possa estar fazendo, né? Então, e outros, né, aquele que não percebem o sentido do trabalho, ou outros por ignorância desprezam certos trabalhos, ou porque não vê significados, ou porque carecem de uma visão subjetiva da dignidade do trabalho. Então, a dignidade do trabalho, todos os tipos de trabalho envolvem fadiga, cansaço, uns mais e outros menos. Então, o que a gente pode chamar de fadiga, né? Que é um fato universal. O trabalho braçal, trabalho intelectual de cientistas, médicos e enfermeiros, trabalhos domésticos, né? Então, o trabalho braçal, de uma certa forma, se aquilo não há um sentido para aquela pessoa, se torna cada vez mais desgastante, né? O trabalho intelectual dos cientistas é muito estudo, não tem esse cansaço físico, mas o cansaço intelectual é enorme.
Médicos e enfermeiros, por muitas vezes, estar ligados o tempo todo com doenças, né, com pessoas desanimadas, por conta da sua própria situação daquele momento. Então, precisa de ver esse significado que dá ao trabalho para que isso promova um interesse, uma vontade de fazer, de trabalhar de uma forma muito melhor. E trabalhos domésticos, porque são sempre as mesmas atividades e é preciso modificar a forma de fazer para encontrar um novo sentido a todo momento. Agricultura, mesmo sendo um bem árduo, né, o trabalho é um bem do homem, assim como não existe pura liberdade, não existe trabalho sem fadiga, né? Então, fadiga necessariamente não é algo ruim, mas pode ser aquele termômetro de que, cheguei no momento em que está monótono, que não estou encontrando um sentido real para estar fazendo essa ação, para estar produzindo esse resultado. Então, preciso me modificar, preciso me mudar, buscar novas formas de executar para encontrar de novo esse sentido do trabalho. O trabalho se torna uma virtude, como uma aptidão moral. Através do trabalho, através do trabalho, a pessoa se torna boa se escolher o caminho da laboriosidade. Por outro lado, por circunstâncias diversas, o trabalho pode diminuir a dignidade humana. Então, qual o trabalho que pode estar diminuindo a minha dignidade humana, né? Então, o trabalho forçado, a exploração da mão de obra infantil, o trabalho manual de pessoas na lavoura, sem condições alguma, né? E técnicas e atividades diferentes. Então, tudo isso depõe contra a dignidade do ser humano como trabalhador. Então, pessoas que trabalham sem a condição mínima de respeito, né, de estar bem naquele momento, de pouca ventilação, uma cadeira ruim para se sentar, tudo isso vai estimulando o seu esgotamento profissional, né? Então, o trabalho do fazer pedagógico, né? Ele faz parte da educação. A dimensão do saber, fazer, do reproduzir ou até de fazer igual. As crianças no estágio inicial da vida, a aprendizagem basicamente acontece por imitação. Daí a importância dos pais responsáveis, adultos morais e éticos, professores modelos. A criança, nós já falamos isso também aqui, que o primeiro modelo dela é os pais. Se ela não tem os pais por perto, pelo menos aquela pessoa que está a educando, a acompanhando, né? Por isso, a obrigação, o dever de ensinar pelo exemplo, né? Então, a ação pedagógica, para ser eficiente e real, ela deveria considerar o mundo do trabalho. A desvinculação do estudo com a prática do fazer das coisas, o professor deveria ser o mais capaz de integrar teoria e prática. Quem não sabe fazer fica sempre na condição de dependência, atrelada a alguém preso a si mesmo. Talvez essa desvinculação do estudo com a prática pode ser uma das causas pelo não interesse nos alunos, né? Ele precisa estar vinculando, né, a prática. De que forma que eu vou vincular a prática com a teoria, né? Ensinando
vivências, mostrando as vivências. O professor costuma muito dar exemplos de situações que já viveu para poder ilustrar a teoria, né? E essas ilustrações têm um fator muito importante, muito relevante na nossa aprendizagem. Nós conseguimos gravar com maior facilidade, né? Portanto, o trabalho do fazer pedagógico implica em desencadear ações em sala de aula ou outros lugares na escola que desperte no aluno o fazer de atividades múltiplas. Então, quer dizer, não cabe ao professor só a sala de aula. Ele pode ir para uma praça, ele pode ir para a cantina da escola, para a cozinha da escola, né? Então, essa multidisciplinaridade é muito importante para o aprendizado. Hoje em dia, a gente percebe que as matérias estão se cruzando o tempo todo. O governo, os diretores de escola, né, pedem para continuar misturar cada vez mais as matérias e principalmente utilizar cada vez mais a prática para ensinar, né? Então, a dependência pedagógica se manifesta no aluno quando apenas imita ou faz igual ao professor. Então, quando o mesmo só copia e cola, né? Quando aquele professor apenas pega o seu livro escolar e escreve na lousa tudo que está escrito no livro e não dá uma contribuição, ele deixa esse aluno com dependência pedagógica. Então, ele sempre vai depender daquilo, ele vai imitar. Se algo na vida dele fugir daquilo, ele não vai saber o que fazer, né? Então, por isso, as multidisciplinaridades, né, as diversas formas que acarretam a mesma matéria em vários conteúdos, em várias questões da nossa vida, né? Então, hoje já os alunos não se questionam tanto de para que essa matéria, onde eu vou usar isso. Os professores já começaram a mostrar aonde ele vai usar, né? Então, saber aonde vai usar estimula a aprendizagem, provoca o interesse. É importante mostrar no processo educativo que o sujeito envolvido é alguém que quer e precisa aprender, né? Então, esse aluno, ele precisa aprender, ele está ali para isso e ele quer. Então, segundo Freire, em 2008, ele dizia: o discurso do professor precisa ser ético, que o trabalho seja humano e que as atitudes e crenças sejam inerentes à prática do trabalho educativo. Então, o trabalho só é humano quando tem dignidade, e a dignidade do trabalho está em reconhecer por trás de qualquer atividade laboral que está uma pessoa, né? Então, essa ação pedagógica, né, o professor precisa ser ético e estar que aquele trabalho existe um ser humano ali por trás. Hoje em dia está cada vez mais acarretando no esgotamento profissional, né? A gente não pode esquecer que isso está cada vez mais presente. Os alunos estão se sobressaindo mais do que o professor. Então, humanizar esse trabalho significa reconhecer o sentido e o significado do trabalho. Ao momento que isso passa a ser desgastante, o sentido vai diminuindo, né? Então, a gente precisa resgatar isso, porque é ali nas fases iniciais que está se construindo um indivíduo ético ou não. Isso vai depender das relações que ele foi construindo ao longo da sua infância. Então, no fazer pedagógico, isso é extremamente importante, valorizar todo o processo do aluno, todo o seu desenvolvimento e não somente o produto final.
Então, estimular que esse aluno progrida cada vez mais, uma das formas é eu valorizar cada progresso que ele tenha, né? Estimular cada passo a mais que ele dê. Uma operação matemática que ele consiga realizar ainda não é uma equação, mas ele já mudou de fase, ele já aprendeu uma coisa nova, né? Aprendeu uma lição nova por dia, já é muito importante. Então, não é simplesmente olhar a nota final e eu vou valorizar, eu vou estimular, eu vou parabenizar somente no dia da prova, no dia da entrega do boletim. Eu preciso ter essa estimulação todos os dias, a todo momento. Então, valorizar também significa corrigir, avaliar, propor e indicar novos caminhos, né? Então, não é porque eu estou corrigindo que ele está desanimando, que ele está se decepcionando. A gente precisa encontrar a melhor forma de agir. Então, nessas atividades escolares, simular situações que impliquem um sentido objetivo, né? O saber fazer e um sentido subjetivo de entender o que e como fazer, né? Então, quando o aluno ele perde o interesse, o encanto pela busca do conhecimento, provavelmente há um desencontro entre a atividade intelectual e a prática. Então, o trabalho ele tem valor porque nele está o suor, pela humanização do trabalho humano, né? O que mais clama hoje é essa humanização. A gente vive falando disso e não é à toa. Nós estamos precisando disso. Então, humanizar o trabalho significa reconhecer o sentido e o significado desse trabalho. E no fazer pedagógico, isso é muito, muito importante, valorizar todo o processo do aluno, né? Então, assim, se renova o sentido e o significado do trabalho objetivo, subjetivo. Ele é ético, né? Então, no mundo do trabalho, ser uma pessoa ética não significa somente ajudar o próximo, estar com ele. O professor ele precisa ser um agente de mudança, um transformador. E o professor ele só consegue atingir isso sendo parceiro desse aluno. E esse parceiro não é uma amizade, mas o professor precisa mostrar através do seu dia a dia, através dos exemplos, das suas ações, que ele está ali para somar, que ele está ali para ajudar, para constituir um ser humano, um indivíduo de qualidade, um indivíduo ético, que haja corretamente e que vai aprendendo todos os dias com isso. Bom, pessoal, então, por hoje é só esses 2 capítulos que a gente iria estudar, e na próxima aula já vai ser nossa última aula a respeito de ética. Boa noite a todos, muito obrigada.